Olá, boa noite. Os criminosos voltaram a usar uma técnica antiga para atacar e roubar motoristas em São Paulo. São os miguelitos, aqueles objetos feitos com ferro e pregos que são jogados no asfalto para furar os pneus. Mas o que fazer numa situação como essa? É o que você vai ver na reportagem. O cenário é esse: carros parados no acostamento, pneus rasgados e motoristas assustados. Olha aí, Zé, ó. Pneu do carro aqui, ó. Ó pra você ver. Aqui, ó. Cheio de grampo. As imagens mostram o resultado de uma armadilha antiga que voltou a ser usada por criminosos nas estradas paulistas, os chamados miguelitos. No início de fevereiro, na rodovia Fernão Dias, entre os municípios de Atibaia e Mairiporã, criminosos espalharam pregos retorcidos na pista para tentar interceptar um caminhão que transportava medicamentos. A carga, avaliada em mais de 12 milhões de reais, estava escoltada. Eles tentaram roubar aquele caminhão específico e para roubar aquele caminhão eles tentaram parar a escolta jogando pregos na rodovia. E em virtude da tentativa de roubo e jogarem pregos, tiveram 8 veículos com pneu furado e 3 motocicletas. Foi isso que foi informado para a gente no dia. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2025 foram registrados 4.800 roubos em rodovias no estado de São Paulo, uma queda de quase 23% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, a média ainda impressiona, são 13 casos por dia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de miguelitos tinha sido abandonado, mas começou a aparecer em ocorrências recentes. Independente de roubar um caminhão ou roubar um celular, se ele precisar parar o seu veículo na rodovia, ele vai usar algum artifício. Então ele pode parar, passar do lado do seu caminhão, do seu carro, dizer que tem um pneu furado. Eles podem jogar alguma coisa para que você passe por cima na rodovia. O conselho da polícia é: mantenha sempre a atenção e não pare em local desconhecido ou local perigoso. O mecânico Maicon Oliveira foi uma das vítimas. Ele teve 2 pneus furados. Acostumado a pegar a estrada todos os dias, dessa vez foi pego de surpresa. Fiz um retorno, peguei a via descendo para Mairiporã e acabei furando os 2 pneus do carro devido a esses grampos, chamado de miguelito. Os 2 pneus do carro danificou. A gente fica no desespero porque a gente está com criança pequena no carro, a via não é sinalizada, é muito buraco na via, então a gente fica sem saber o que fazer. A orientação das autoridades é clara: se o motorista perceber objetos na pista ou tiver o pneu do carro furado, não deve parar em locais desertos. Siga, se possível, até um posto policial ou área movimentada e acione a Polícia Rodoviária Federal. Final feliz para o casal que foi separado pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Ele, brasileiro, ela, americana. A mulher chegou hoje ao Rio de Janeiro, onde reencontrou o marido que tinha sido deportado. Após quase 3 meses separados, um reencontro com muitos sorrisos e abraços apertados. A advogada americana Hannah Silveira desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. Ela foi recebida pelo marido, o brasileiro Matheus de Paula Silveira, e conheceu pessoalmente a sogra Luciana. You look beautiful. Matheus chegou ao Brasil na última quarta-feira, deportado com outros 59 brasileiros vindos também dos Estados Unidos. Ele havia sido detido em 24 de novembro do ano passado por agentes do ICE, o Serviço Americano de Imigração e Alfândega, quando estava na última entrevista do processo para obter a residência definitiva no país. Segundo a esposa, os agentes alegaram que havia um mandado de prisão por ele ter permanecido no país com o visto vencido. Desde então, Hannah começou uma campanha nas redes sociais para que a situação fosse resolvida. Ela também se disse enojada com a maneira como o governo americano estava tratando os imigrantes. We are not special. This is happening to so many people and I'm sick of it. Após receber a mulher, Matheus falou pela primeira vez sobre o retorno ao Brasil. É bom, muito alívio, né? Porque aqueles 2 meses lá, eu era ficar lá sem saber o que vai acontecer. E também lembrou os momentos que passou detido. Ficar sendo mandado de um lugar para o outro, sempre algemado.
comida ruim também. Matheus é piloto de aviação civil. Ele viajou em 2019 para os Estados Unidos com visto de estudante. Queria se aperfeiçoar na profissão e estudar inglês, mas o visto expirou durante a pandemia. Em 2022, o brasileiro conheceu Hannah. Eles se casaram 2 anos depois. Por causa da deportação, Matheus Silveira está proibido de retornar aos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Ele e Hannah agora pretendem descansar e decidir como recomeçar a vida. Olhar para trás, nem pensar. Agora, virou passado, virou história, só aproveitar aí com a família, com os amigos, minha esposa também. Hannah, que você seja bem-vinda ao Brasil e que seja bem tratada, como você merece. Um homem foi preso em Curitiba depois de ser flagrado dirigindo um carro com uma mulher no capô do veículo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o carro para em um cruzamento e a mulher tenta se levantar. O motorista arranca e segue. Uma viatura da Guarda Municipal que passava por ali flagrou o absurdo. O veículo foi interceptado logo à frente. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, foi preso. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo a vítima, o motorista tentou atropelá-la. A mulher conseguiu se agarrar aos limpadores de para-brisa e se salvou. Mais um tornado atingiu o interior do Rio Grande do Sul. Então vamos para lá, vamos direto para Porto Alegre conversar agora com a repórter Aline Schneider. Uma boa noite para você, Aline. Conta para a gente quais são as consequências do fenômeno dessa vez aí para vocês em Porto Alegre. Olá, Simone. Boa noite para você e todos que nos acompanham ao vivo aqui no SBT. Esse fenômeno que aconteceu na região sul do estado gaúcho atingiu as cidades de Canguçu e Encruzilhada do Sul. É o segundo tornado que atinge o Rio Grande do Sul no intervalo de 4 dias. Veja na imagem que foi gravada pelos próprios moradores da região que o funil permaneceu ativo por quase 10 minutos. Tempo suficiente para causar estragos, atingindo lavouras e de soja e que tiveram, pelo menos uma casa também foi registrada. Os especialistas ainda fazem um levantamento um pouco mais concreto para saber se foi exatamente o tornado que teria provocado os prejuízos lá nos municípios ou se esses estragos foram consequência da tempestade que veio junto com ele, com fortes rajadas de vento e queda de granizo. Há poucos dias, um outro tornado também avançou sobre a cidade de Pelotas, derrubando postes, galhos e causando estragos. E um novo alerta de temporal foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que está válido até às 10 horas da manhã desta terça-feira, com possibilidade de grandes volumes de chuva, chegando aos 100 milímetros, isso é bastante chuva em um curto espaço de tempo, queda de granizo e ventos que podem atingir até os 100 quilômetros por hora. Um outro fator curioso que tem chamado a atenção aqui no Rio Grande do Sul é na Serra Gaúcha, no município, no bairro de Serrano, que moradores relataram tremores de terra. De acordo com os especialistas, isso não se trata de um terremoto, não, mas de acomodações de rochas nas profundezas do solo. Mesmo assim, tem causado bastante pânico entre a população e a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, fazendo um trabalho junto à comunidade para acalmar todos por lá. Por enquanto, o tempo é abafado aqui na capital gaúcha, Simone, e a temperatura ainda permanece alta por aqui, o que serve de combustível para uma virada do tempo que está prevista nas próximas horas. Voltamos ao estúdio. Ok, Aline, muito obrigada. Sem dúvida, são imagens assustadoras. Bombeiros do Amazonas encontraram hoje o corpo de uma pessoa durante as buscas pelos 7 desaparecidos no naufrágio da lancha no Encontro das Águas em Manaus. Ainda não há informação de que o corpo localizado seja de um dos passageiros. Apreensão e esperança tomam conta das famílias que aguardam por respostas sobre o naufrágio no encontro do Rio Negro e Solimões, em Manaus.
O que era para ser uma viagem tranquila se tornou tragédia na última sexta-feira aqui no Encontro das Águas. Já é o terceiro dia pela busca dos desaparecidos do naufrágio da embarcação. Desde o acidente, familiares permanecem próximos à área das buscas, acompanhando cada movimento das equipes. Ela relata que a embarcação ia em alta velocidade e o próprio piloto já imaginava que ia acontecer o acidente, porque a instrução que ele dá para as pessoas irem para o fundo da lancha e para a lateral direita da lancha. Ele sabia que ia acontecer, mas mesmo assim ele não buscou uma margem, não reduziu a velocidade, a água começou a entrar pela proa e a embarcação foi para o fundo. Em nota, o Corpo de Bombeiros destacou que a operação conta com 44 bombeiros militares, sendo 21 mergulhadores, além de 5 embarcações para as buscas. Lara Bianca, de 22 anos, foi velada em uma igreja evangélica no centro de Nova Olinda do Norte. Samila de Souza, de apenas 3 anos, foi velada em Urucurituba. Um bebê conseguiu ser salvo porque foi colocado dentro de um cooler. O Corpo de Bombeiros informou que nesta segunda-feira as equipes localizaram o corpo de uma pessoa no Rio Amazonas e encaminharam ao IML. Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio empresarial na Grande São Paulo. O fogo tomou um galpão com materiais inflamáveis, como papel e tintas. Cerca de 50 agentes foram mobilizados para combater as chamas que duraram mais de 18 horas. De acordo com a empresa responsável pelo imóvel, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros estava vigente e em conformidade com as exigências legais. Não há registro de feridos e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. E uma criança de 4 anos sofreu uma amputação em parte do dedo após um acidente numa creche em Sorocaba. Então vamos para lá, porque o repórter Rodolfo Quaranta tem outras informações para a gente. Uma boa noite para você, Rodolfo. Como é que foi que essa criança se machucou dentro de uma creche? Explica para a gente. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. Segundo relatos da família, a criança que havia começado a estudar nessa escola agora no começo de fevereiro teria prendido o dedo na porta da sala de aula. A mãe teria sido acionada imediatamente. Ao chegar, percebeu que o filho já havia perdido parte do dedo. Ele foi levado ao hospital e passou por uma cirurgia. A família então registrou o boletim de ocorrência, diz que vai buscar reparação na justiça e pede a apuração do caso, além da preservação das imagens das câmeras e relatórios internos da unidade. A Secretaria de Educação de Sorocaba, através de uma nota, informou que confirma o caso e disse que a criança sofreu uma lesão em um dos dedos da mão após o fechamento de uma porta. Também afirmou nessa nota que será realizada apuração administrativa para esclarecimento dos fatos. Simone. Muito obrigada, Rodolfo. E o marido de Juliana Baceto, que morreu intoxicada depois de uma aula de natação, você deve se lembrar desse caso, ele recebeu alta em São Paulo. Vinícius de Oliveira, de 31 anos, foi internado há uma semana com intoxicação. Ele e a esposa foram levados ao hospital depois de uma aula de natação em uma academia na zona leste da cidade. A investigação aponta que, além de uma quantidade excessiva de cloro, produtos químicos não identificados podem ter sido misturados na água. Juliana morreu no mesmo dia e outros 4 alunos também tiveram que ser socorridos. Os 3 sócios da academia foram indiciados por homicídio. A Polícia Civil aguarda os laudos definitivos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal para concluir o inquérito. Obrigado para todo mundo aí que torceu. No Rio Grande do Sul, comerciantes estão assustados com os assaltos na região metropolitana de Porto Alegre. 3 furtos em 60 dias. Imagens das câmeras de segurança dessa loja de objetos de decoração em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, mostram a ação do bandido. Aqui ele usa uma pedra para quebrar o vidro. No segundo assalto, entra de mansinho e vai direto ao caixa. No terceiro, recolhe objetos de valor e o dinheiro. O prejuízo avaliado pela dona da loja é de R$30 mil. Os produtos não são baratos, né?
Então, e a gente faz de tudo para tentar vender o mais barato que a gente consegue para poder vender, porque não está fácil se manter no mercado. E ainda agora tem mais isso, né? Lidar com a bandidagem. Exatamente. Albano também teme pelos prejuízos em seu pequeno mercado. Não é fácil, viu? O dinheiro já tá difícil de conseguir, então se tu dê uma venda boa e tu seja assaltado, aí é complicado. A tecnologia tem sido uma aliada importante para combater os roubos e furtos. Ainda neste ano, devem ser instalados 1.000 novos totens de segurança na região, como este aqui. As câmeras auxiliam na identificação dos suspeitos. Em 2025, a Prefeitura registrou 304 prisões em flagrante com a ajuda do equipamento. Sempre tem espaço para melhoria, né? Aumento de efetivo, aumento da tecnologia, mais disponibilidade de brigadianos, né? Nas ruas, assim, a gente chama da presença física humana ali na rua, ela é importantíssima, né? Para melhorar a sensação de segurança. Em nota, a Brigada Militar informou que todos os bairros de Novo Hamburgo são patrulhados dia e noite, o que tem contribuído para a redução contínua dos índices criminais. A análise dos locais é diária, com reforço de policiamento conforme a necessidade. 8 pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas depois que um ônibus com trabalhadores rurais capotou em uma rodovia no interior de São Paulo. O coletivo saiu do Maranhão com destino a Santa Catarina, onde as vítimas trabalhariam em uma colheita de maçãs. Segundo a investigação, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou na altura do município de Marília. De acordo com as autoridades, a empresa não tinha autorização para operar linhas na região sul e sudeste. A polícia ainda trabalha para identificar as causas do acidente e os envolvidos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O Carnaval de Rua de São Paulo conta neste ano com um reforço tecnológico na segurança. É uma plataforma integrada ao uso de inteligência artificial. Se tem um lugar onde todos os blocos se reúnem, é aqui. Os agentes acompanham, em tempo real, as aglomerações, com a ajuda das 40.000 câmeras espalhadas pela cidade. Elas integram o programa Muralha Paulista. A eficiência não está apenas na captação de imagens, mas no que o software é capaz de fazer com elas. A plataforma transforma as imagens e dados através de inteligência artificial e esses dados são utilizados para reconhecimento facial e informar a Polícia Militar do Estado de São Paulo nessa sala de comando e controle. O monitoramento no Centro de Operações da Polícia Militar funciona 24 horas e acompanha em tempo real a movimentação dos blocos. As equipes policiais são direcionadas de forma estratégica, o que tem contribuído diretamente para as prisões. Temos um número total consolidado de 24 detidos até agora, decorrentes aí de ações da Polícia Militar no Carnaval. É muito rápido e a gente concentra as tomadas de decisões, a parte operacional, toda aqui na sala de gerenciamento de incidentes, onde as pessoas responsáveis por cada tipo de modalidade de policiamento podem tomar decisões rápidas, visualizar em tempo real o que está acontecendo na rua e informar o comandante do policiamento que está nos blocos atuando junto com a população. Dos 52 blocos programados para esta segunda-feira de Carnaval, o monitoramento ficou especialmente atento para o megabloco da Pablo Vittar, aqui no Ibirapuera. Neste momento, nós estamos de frente a uma dessas câmeras. A minha imagem está sendo capturada e transformada numa série de dados. Se eu fosse uma pessoa procurada, a polícia já estaria a caminho. O anonimato tem ficado cada vez menor, então durante a aglomeração de pessoas, os criminosos que andam no meio dessa população cometendo roubos, furtos ou outros crimes, eles estão sendo identificados, as câmeras conseguem fazer reconhecimento facial e com o uso de inteligência artificial conseguem nos municiar com informações importantes. Ou seja, os milhões de foliões reunidos em cada um dos blocos até parecem se perder na multidão, mas é pura ilusão. Eles não passam despercebidos. E como quem não deve não teme, a tecnologia tem sido aliada dos que querem aproveitar a festa com tranquilidade. O último bloco aí tentaram me roubar e graças à câmera de segurança
eu fui liberto desse mal, né? Os policiais identificaram o sujeito e eles me devolveram meu celular. Então, assim, quanto mais, melhor. Até identificar o sujeito do furto é muito mais rápido, então dá uma sensação um pouco mais de segurança. Acho ótimo, né? Porque, infelizmente, mesmo quando a gente tomando muito cuidado, tem muito assaltante. O pessoal sai de casa só para roubar. É fogo, né? Então as câmeras acabam facilitando muito a gente. É fogo mesmo, mas agora vamos falar de carnaval do lado bom, porque artistas agitam o circuito Osmar no Carnaval de Salvador. Então vamos para lá, porque o repórter Alex Silvestre vai mostrar pra gente como é que tá a agitação por lá. Alex, uma boa noite para você. Me conta qual é a atração que tá passando por aí no momento. Oi, Simone, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Ó, a resposta é depende, e eu explico por quê. Esse circuito que a gente está falando ao vivo agora tem 5 quilômetros, então tem atração que saiu ainda no finalzinho da tarde, que nem chegou no final do circuito. Agora, no ponto onde eu estou, bem em frente aqui à Concha Acústica, ao Teatro Castro Alves, a gente está recebendo aqui agora, nesse exato momento, ao vivo, para todo o Brasil, mais um trio elétrico, Alexandre Leão, uma das atrações, então, que inclusive está cantando um sucesso aqui do Ileaê, um bloco afro que já deve desfilar por aqui. Simone, deixa eu dar um presente a você e a todo o Brasil. Vamos curtir um pouquinho do swing da Bahia, vai! Simone, a expectativa do governo do estado é que 3 milhões de pessoas visitem a Bahia até a quarta-feira de cinzas. Esses são números, então, em relação a todo o estado da Bahia. O movimento aí financeiro que deve ser injetado na economia do nosso estado é 8 bilhões de reais. Agora, eu vou mais uma vez aqui deixar você aí no estúdio, o pessoal de casa, curtir um pouquinho do Axé Music. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Receita Federal faça uma varredura em acessos feitos no órgão a dados fiscais de ministros do STF e também de familiares. A determinação envolve mais de 140 pessoas, entre os próprios ministros do Supremo e familiares de até 3º grau. Alexandre de Moraes quer identificar servidores públicos que tenham acessado às informações fiscais de magistrados e parentes sem motivo justificado. Segundo a decisão, a varredura deve incluir movimentações feitas no sistema da Receita nos últimos 5 anos. A apuração do analista de política do SBT News, Ranier Bragon, aponta que nos bastidores há uma desconfiança de que agentes da Polícia Federal, que possuem autorização para visualizar dados da Receita Federal, estejam vazando os conteúdos sigilosos com objetivos políticos. A ação de Moraes se relaciona com um mal-estar gerado na Suprema Corte na última semana em meio ao inquérito do Banco Master. O relatório entregue pela Polícia Federal ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, com suspeitas sobre o nível de relacionamento mantido entre o presidente do Master, Daniel Vorcaro, e o ministro Dias Toffoli, ex-relator da investigação, não trouxe somente conversas flagradas nos celulares do banqueiro. Pesquisas em agendas, processos judiciais e em registros de empresas foram vistos pelos integrantes do Supremo como parte de uma investigação não autorizada e, portanto, ilegal, feita pela PF sobre magistrados. Além de Dias Toffoli, o nome de Moraes também aparece na crise do Master. A advogada Viviane Barsi, esposa do ministro, mantinha um contrato milionário de prestação de serviços jurídicos com a instituição financeira. O pente fino na Receita Federal foi determinado no inquérito das fake news. Diferente do habitual, o procedimento foi aberto por iniciativa do próprio STF em 2019. E em conflito com o regimento interno que estabelece a distribuição de casos por sorteio, Moraes se tornou relator por ordem de Dias Toffoli, que à época era presidente da corte. Mas a principal crítica do inquérito está na duração dele, que no próximo mês completará 7 anos de investigação.
Vamos continuar em Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar ainda hoje sobre o estado atual de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade dele ser transferido para a prisão domiciliar. Quem acompanha o caso e traz as informações para a gente é a Paola Cuenca, que você viu agora há pouco na reportagem. Uma boa noite para você, Paola. Boa noite para você também, Simone, para quem está nos acompanhando. Expectativa alta para esse parecer da Procuradoria-Geral da República, até porque é somente depois desse parecer ser entregue ao STF que o ministro Alexandre de Moraes vai dar a decisão dele a respeito desse pedido de concessão de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro que no dia 6 de fevereiro, a Polícia Federal anexou aos autos do processo aqui no Supremo a perícia que foi feita sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, onde os peritos da Polícia Federal afirmavam que ele tinha condições de continuar com um tratamento médico, continuar cumprindo pena na Papudinha, aqui em Brasília, só que o estado de saúde dele inspirava cuidados. Nesse relatório entregue, a Polícia Federal chegou a citar que o histórico de queda do ex-presidente e de confusão mental provocada por medicamentos poderia se repetir caso ele não tivesse uma observação contínua e um pronto atendimento médico, um atendimento médico imediato. A apuração do nosso analista de política do SBT News, César Feitosa, é de que, mesmo sendo segunda-feira de carnaval, a Procuradoria-Geral da República entrega essa manifestação, esse parecer, ainda hoje, até a meia-noite. Então, seguimos na expectativa. Agora há pouco, um dos filhos do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, publicou nas redes sociais que o ex-presidente passou mal na tarde, inclusive desta segunda-feira. Eu conversei com um dos auxiliares de Jair Bolsonaro, que informou que ele teve uma forte crise de soluço e, com isso, recebeu atendimento médico ali mesmo na Papudinha, mas teve esse episódio de uma nova crise forte de soluço e por isso, então, Carlos Bolsonaro fala sobre o pai ter passado mal ainda na tarde desta segunda-feira. Na expectativa para esse posicionamento da PGR e uma consequente decisão do ministro Alexandre de Moraes. Simone. Sim, Paola, vamos então esperar esse parecer. Muito obrigada, uma boa noite para você. E ainda falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele negou recursos apresentados por 7 condenados do chamado Núcleo 3 da ação penal sobre a tentativa de golpe. O grupo é formado por um policial federal e militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como Kids Pretos. De acordo com Moraes, os chamados embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver dúvida, contradição ou omissão que devam ser esclarecidas, o que não se verifica neste caso. E um temporal atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo na tarde de hoje. Foi rápido, viu? Mas o suficiente para causar muitos estragos. Então vamos conversar com o Murilo Rincon, que tem mais informações para a gente. Conta para a gente, por favor, Murilo, como é que está a situação? Oi, Simone, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Brasil. Pois é, a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos. Era por volta das 4h30 da tarde quando a Defesa Civil emitiu um alerta severo. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, houve registros de pessoas ilhadas. Imagens mostram os momentos de desespero de uma motorista que quase foi arrastada pela enxurrada. O carro dela foi levado pela força da água. Outros vídeos mostram também pessoas se segurando em postes para que não fossem levadas pela correnteza. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, em apenas 30 minutos, choveu na cidade o equivalente à média esperada para todo o mês de fevereiro. A Prefeitura informou que foram mobilizadas equipes da Defesa Civil para atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Segundo a Enel, cerca de 74 mil imóveis ficaram sem energia em toda a área de concessão. Apesar dos estragos, segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento não houve nenhum registro de deslizamentos ou desabamentos aqui na capital. Simone. Ok, muito obrigada pelas informações. E um vereador de uma cidade no litoral de São Paulo está sendo investigado por suspeita de exploração sexual de adolescentes. Conhecido como Tio Diego da Creche, o parlamentar é autor de uma lei municipal, vejam só, de conscientização contra abuso sexual de crianças e adolescentes. Diego Vieira, do PRD, tem 31 anos. Ele é vereador em Praia Grande, na Baixada Santista.
Diego é investigado por exploração sexual de vulnerável e favorecimento da prostituição. Os pais de um adolescente de 16 anos descobriram conversas entre o vereador e o filho em uma rede social. Nas mensagens, o vereador oferece dinheiro em troca de sexo. Para a advogada da família, não resta dúvida. Quando eu olhei o teor das provas e os prints, né, as conversas, eu falei, não só está configurado, né, está consumado, como é um crime gravíssimo, porque é menor, né, menor relativamente incapaz. Segundo o boletim de ocorrência, as investidas seguiram até o exato momento do registro da ocorrência. As denúncias são investigadas pela polícia aqui de Praia Grande, na Baixada Santista. Pelo menos 4 adolescentes alegam ter sofrido assédio do parlamentar. A polícia recolheu os celulares deles para análise. O caso se torna ainda mais grave, já que o vereador é conhecido na cidade pela atuação em favor da proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Neste vídeo, o vereador fala sobre um projeto de lei aprovado recentemente que criou o Maio Laranja, uma campanha dedicada ao enfrentamento da adultização e da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vivenciei e vivi 10 anos da minha vida próximo das crianças sendo o tio Diego da creche. Todos nós sabemos da gravidade desse crime, que deixa marcas profundas e irreversíveis na vida das nossas crianças. É nossa obrigação, como os representantes do povo, criar políticas públicas que ampliem a proteção e fortaleçam a rede de apoio às vítimas e incentivem a denúncia. A nossa equipe de reportagem descobriu o endereço do Diego Vieira. Ele mora com a mãe aqui nesta casa. O Diego está aqui? Teria alguém que pudesse conversar com a gente? Ninguém vai dar entrevista, tá? Só eu vou advogado. O pai de Diego defendeu o filho. Eu sei o filho, não criei, filha. Criei 5 filhos. Não tem nenhum vagabundo. Neste outro vídeo, o vereador diz que é inocente. Que eu sou inocente e nós vamos provar isso. Estou sendo vítima de uma armação política rasteira. Querem acabar com a minha imagem, com a minha honra. Mas eu acredito no Poder Judiciário que vai mostrar toda a minha inocência. No ano passado, 37.650 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Mais de 100 denúncias por dia. Procurada, a assessoria da Câmara de Vereadores não se manifestou. Vamos pelo menos agora para uma boa notícia? Uma boa notícia para os trabalhadores que usam vales alimentação e refeição no país. Já estão valendo as novas regras envolvendo o benefício. Mais estabelecimentos podem passar a aceitar os cartões. As mudanças também trazem vantagens para quem está do outro lado do balcão. Suelen abastece a casa com um vale alimentação. Eu compro a alimentação toda do mês da minha casa, né? Então, para mim é muito bom, porque daí eu não preciso gastar do meu salário, né? Então é uma ajuda bem boa. E vai melhorar. As novas regras para os vales alimentação e refeição já estão em vigor. As mudanças vão ajudar tanto os usuários que usam o cartão quanto os empresários que oferecem o benefício. A taxa é bem alta, né? Então, parar para pensar com todas as taxas que existem hoje no mercado, a taxa da alimentação é extremamente alta, né? Com as novas regras, a taxa cobrada dos estabelecimentos não poderá ultrapassar 3,6%. Antes, chegava a 15%. O prazo de repasse dos pagamentos passou para 15 dias corridos. Antes, chegava a 30 dias ou mais. Com as alterações, mais comércios devem aceitar os cartões. Seria bem melhor, porque daí não precisa, a gente pode comparar preços de um estabelecimento com outro, então é bem melhor, né? Ele é bem prático e agora com aceitação em mais estabelecimentos é melhor ainda. Dá para usar no dia a dia, né? Os vales alimentação e refeição fazem parte do PAT, Programa Governamental de Alimentação do Trabalhador. O benefício de política pública, que completa 50 anos em abril, é o mais antigo e abrange mais de 22 milhões de trabalhadores. Até essa nova alteração, o estabelecimento ficava limitado porque tinha máquinas que aceitavam somente um tipo de cartão, por exemplo. Então, com o novo decreto, o governo deu um prazo de 360 dias para que todas as máquinas que
que recebem o pagamento de cartão aceitem toda e qualquer bandeira de cartão de alimentação ou de refeição. O decreto também proíbe que se utilize em outros estabelecimentos que não tenham a ver com alimentação. Por exemplo, farmácia, posto de combustível, academia, plano de saúde. Justamente é um mecanismo de proteção para que o trabalhador use para a alimentação, sua e da sua família. Uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas em um grave acidente na estrada em Tocantins. O acidente envolveu 2 carros e 2 caminhões. Um deles transportava restos de animais abatidos. Carne e ossos ficaram espalhados pela rodovia 010, que liga a capital Palmas a Porto Nacional, na região central do estado. O motorista de um dos caminhões foi socorrido em estado grave. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo estava estacionado na rodovia e pode ter contribuído para a batida. E carnaval não é carnaval se as músicas chiclete para embalar a folia, né? E para esse ano, artistas do país todo fizeram suas apostas nos mais diferentes estilos. Eu não sei para mim ainda, mas para você, qual é o hit do carnaval? Todo ano, as caixinhas de som buscam por ela, a música do carnaval. É noite de lua cheia, as novinhas estão soltas. Ah, se eu fosse esse canudinho. Oh. E em 2026, não foi diferente. Artistas de todo o Brasil se empenharam na criação de ritmos chiclete. Mas será que os foliões já têm uma favorita? Já gosta da bagaceira! Ivete Sangalo saiu na frente na disputa com a música Vampirinha. O veterano dos trios elétricos Léo Santana, que já ganhou outras vezes com hits como Rebolation, Santinha e Zona de Perigo, também foi buscar o pódio e lançou logo 2, Marquinha de Fitinha e Desliza. Se eu fosse esse canudinho, queria dar a sua boca. Para representar as altas temperaturas do verão de Salvador, Sobel Marques com Que Calor é Esse? Que calor é esse? Que calor é esse? A dancinha é parte fundamental para fazer grudar a música. E Tony Salles entendeu a tarefa lançando uma panameira. A musa do Carnaval de Salvador, Daniela Mercury, aposta na canção É Terreiro, uma parceria com Alcione, gravada para o álbum Cirandaia. E claro, Pedro Sampaio e Melody chegaram com tudo com jet ski, dando o ritmo das festas pelo país. Os dançarinos do cantor fizeram até uma performance improvisada no aeroporto de Salvador. São muitas opções, todas animando os bloquinhos pelo Brasil afora. Por aqui a gente vai tentando aprender as letras e também as coreografias e descobrir qual é a canção que vai fazer sucesso mesmo e fazer o povo dançar até depois do carnaval. Que calor é esse? Que calor é esse? Vai derreter, vai derreter. SBT Folia, o melhor do Brasil. E aí, escolheu a sua música? E para quem usa canetas emagrecedoras, o carnaval exige cuidados especiais, sabia? O calor, o álcool e longos períodos sem se alimentar podem aumentar os efeitos colaterais dos medicamentos. Chegou a época de festa e samba no pé. E folião que é folião de verdade, espera o ano inteiro para aproveitar cada minuto em blocos que chegam a virar a madrugada. Carnaval é hora de sair do controle, um pouquinho. Tá só no começo, muita festa boa, vem aí. E no embalo da folia tem gente que esquece da saúde. Aumenta o consumo de álcool e diminui a alimentação e a hidratação. Mas essa combinação pode ser ainda mais perigosa para quem faz uso de alguns tipos de medicamentos.
É o caso das chamadas canetas emagrecedoras, que simulam hormônios para aumentar a sensação de saciedade. A Ana começou a usar o medicamento em outubro para controlar a glicose no sangue e sabe que precisa beber com moderação. Eu não sou tanto assim da bebida alcoólica, então eu chego num pontinho e já começo na água. Mas mesmo se eu fosse do álcool, também teria que beber água entre as bebidas, com certeza. Essa médica endocrinologista explica que pacientes no meio do tratamento têm menor tolerância ao álcool. É como se elas absorvessem mais rapidamente o álcool, como se elas tivessem com o estômago vazio, posso assim dizer, mas a medicação causa essa intolerância. O resultado dessa combinação pode causar náuseas e até desidratação severa. Para curtir a festa sem sair do ritmo, a doutora faz recomendações. Durante bloquinhos, não se exponha muito ao sol sem a hidratação adequada. Em caso de uso de álcool, fazer uma alternância entre o álcool e a hidratação, a água. A tradicional apoteose dos bonecos gigantes animou milhares de foliões em Olinda, em Pernambuco. Mais de 100 representando artistas do cinema nacional, jogadores de futebol e personalidades percorreram as ladeiras da cidade nesta segunda-feira de carnaval. Eles são os maiores símbolos do Carnaval de Olinda, aguardados com ansiedade danada por quem vem de longe para ver os bonecos gigantes de Pernambuco. É emocionante esse momento, porque todo ano eu venho aqui, eu venho de São Paulo, todo ano para curtir o Carnaval de Olinda e eu nunca falto. É muito lindo esse carnaval, gente, é a coisa mais linda que tem. Estas 100 figuras da Embaixada de Bonecos Gigantes de Pernambuco tomaram conta das ladeiras de Olinda nesta segunda-feira de carnaval. Já é tradição há quase 2 décadas na vida de Leandro, que transforma artistas, celebridades, personalidades ou figuras que marcam a vida dos brasileiros em gigantes do nosso carnaval. Que é uma grande celebração, é um momento onde, eu acho que está faltando isso, né? Confraternização, o brasileiro é bom se unir e não dividir, né? O carnaval permite isso e ao lado de ídolos. Esse ano, destaque para os atores e para o diretor que fizeram o cinema nacional brilhar. Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. Mas em ano de Copa do Mundo, os jogadores da nossa seleção também são destaque. Os primeiros bonecos gigantes surgiram na Europa, ainda na época da Idade Média. Mas no Brasil, o primeiro a ser criado foi numa cidadezinha pequena, Belém de São Francisco, no sertão pernambucano, lá em 1919. Só que aqui, no Carnaval de Olinda, o pontapé inicial para essa tradição veio com o Calunga, Homem da Meia-Noite, em 1932. Tradição, aliás, que só cresce. E encanta mesmo aqueles foliões que sempre viveram em meio ao Carnaval de Pernambuco. Eu só acompanho esse bloco. Acompanhei e me sinto, porque é uma emoção, arrepia, ó. Tá celebrando tudo, todos os artistas. E aqui em Pernambuco é o melhor carnaval do mundo. Se é emocionante apenas estar junto dos bonecos gigantes, imagine então ser pedida em casamento aos pés dessas figuras que são símbolos do nosso carnaval. Depois de 2 anos de namoro, o casal do Rio Grande do Norte vivenciou uma declaração de amor gigante. É um amor gigante. No meio dos bonecos gigantes, tudo aqui é gigante. Para quem tem a missão de carregar esses gigantes de mais de 20 quilos sob o sol forte e o calor das ladeiras de Olinda, a emoção também toma conta. O segredo para manter o fôlego é a paixão pelo nosso carnaval e, claro, um café da manhã reforçado. É só amor mesmo, paixão pelo carnaval. Desde pequeno que eu carrego, desde 10 anos de idade que eu carrego boneco. Carreguei mirim e agora carrego gigante. Tem que dar uma reforçada no café da manhã para aguentar, né? O café da manhã tem que ser reforçado. Quando esses bonecos passam nos 4 cantos de Olinda, subindo e descendo ladeira, mostram que o cortejo é gigante, do tamanho do nosso carnaval. E o excesso de chuva dos últimos dias tem prejudicado a colheita de soja e de milho em Mato Grosso. A hora é da colheita, mas as máquinas
estão paradas. Aqui na região médio-norte do estado de Mato Grosso, a situação é exatamente essa. Durante o período de chuvas, as colheitadeiras ficam paradas embaixo do barracão, o que acende um alerta muito grande para quem depende da safra. A demora pode comprometer a qualidade dos grãos, já que a soja madura, exposta à chuva, sofre perdas. Olha, nós estamos numa situação crítica aqui no Mato Grosso. Podem ver aí, o tempo dá um solzinho, abre e fecha a questão de 1 a 2 horas. A gente não consegue entrar em campo para tirar nossa lavoura, não consegue entrar em campo para plantar o nosso milho e nem para aplicar os nossos defensivos e os nossos adubos no campo. De acordo com a ProSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, algumas áreas do estado já registraram um avanço parcial da colheita, mas o excesso de chuva tem provocado interrupções constantes. Os produtores também enfrentam aumento nos custos, principalmente com secagem e logística. O impacto pode atingir toda a cadeia produtiva, do transporte até a comercialização e exportação. A ProSoja chama ainda atenção para o aumento da pressão de pragas, como percevejo, mosca branca e ferrugem asiática. Praga, o ambiente está ótimo, né? E a gente não consegue entrar com os nossos defensivos, então ela está livre aqui na nossa lavoura, né? Tem que ter muita fé para a gente persistir nisso, porque a gente tem a nossa indústria ao céu aberto, né? Dependemos de lá de cima também para conseguir uma boa safra. Hoje o mundo se despediu de um gigante das telonas. Morreu aos 95 anos o ator Robert Duvall. O astro norte-americano ficou conhecido por clássicos como O Poderoso Chefão, no papel do braço direito do chefe mafioso, e também A Força do Carinho. Em quase um século de vida, Duvall recebeu 7 indicações ao Oscar, com uma vitória, 6 Globos de Ouro e 2 Emmys. A morte foi anunciada pela esposa, Luciana Duvall, que não informou o motivo. Amanhã é dia de Liga dos Campeões da Europa aqui no SBT e com direito a um jogão. O Benfica, que venceu o todo-poderoso Real Madrid na primeira fase, recebe novamente a equipe espanhola, só que dessa vez pelos playoffs das oitavas de final da Champions. O técnico do time português, José Mourinho, sabe que precisa chegar quase à perfeição para repetir a façanha. Em noite de Liga dos Campeões, improviso não ganha jogo. É preciso ter um plano. E quando o adversário é o maior campeão da Europa, cada detalhe vira estratégia. Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o Real Madrid. Penso que é preciso um Benfica a um nível máximo, nem digo a um nível alto, um nível máximo, um nível quase a roçar a perfeição que não existe. Há 3 semanas, Benfica e Real Madrid se enfrentaram aqui, no Estádio da Luz, e o resultado favorável aos portugueses deu confiança, mas para agora não garante nada. Isso porque do outro lado está um clube que transformou a Liga dos Campeões em um território familiar, e não importa o campo de jogo. Acho que mais importante do que tudo isso é a motivação que eles, Real Madrid, têm. Acho que não é de eliminar o Benfica, acho que é de ganhar a Champions. A teoria do treinador português foi confirmada pelo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, horas depois. Ele foi direto, cabeça fria e nada de revanche. O objetivo é levantar a taça. Nosso objetivo é ganhar a Champions. O time espanhol chega para o primeiro duelo dos playoffs com baixas importantes. Rodrigo, Bellingham e Asensio estão fora. Mbappé, responsável por 45% dos gols da equipe na temporada, ainda trata um desconforto físico. Arbeloa faz mistério. A presença do atacante, se acontecer, será confirmada apenas minutos antes da bola rolar. Em Lisboa, não basta ter um plano, será preciso executá-lo com precisão, porque contra o Real Madrid, o passado não entra em campo. Subiu para 24 o número de brasileiros que morreram lutando pela Ucrânia na guerra contra os russos. 42 estão desaparecidos. Já a quantidade de civis mortos no país disparou no ano passado.
Em meio a este cenário, os ucranianos lidam com constantes ameaças de ataque, com o frio extremo e com o maior caso de corrupção do atual governo. A reportagem é do enviado especial Sérgio Ucci. German Galushenko foi formalmente acusado de lavagem de dinheiro e crime organizado no maior caso de corrupção descoberto até agora no governo Volodymyr Zelensky. O ex-ministro da Energia foi preso neste domingo pela Polícia de Fronteira quando tentava deixar o país. O esquema de corrupção foi justamente em um dos setores que mais sofrem com os bombardeios russos. Só na capital Kiev, há mais de 1.500 prédios residenciais sem energia e sem aquecimento. A nevasca, que começou no domingo e durou quase 24 horas, tornou tudo mais complicado aqui em Kiev, onde a temperatura voltou a baixar e chegou a 13 graus abaixo de zero nesta segunda. A capital está em alerta para mais um ataque massivo, no momento em que até se deslocar de um lado para o outro fica mais difícil por conta do excesso de neve. É este o cenário, às vésperas de mais uma rodada de negociações com os russos, que começa nesta terça-feira em Genebra, na Suíça. A questão territorial é a mais sensível. Os Estados Unidos propuseram que a área do estado de Donetsk, que os russos exigem que os ucranianos entreguem, seja transformada em uma zona de livre comércio, em que nenhum dos dois teria domínio. Mas até o presidente Volodymyr Zelensky disse publicamente não entender o conceito dessa proposta. Os norte-americanos querem um acordo assinado logo, mas os ucranianos não querem assinar a qualquer custo, mesmo com a pressão dos Estados Unidos, que nesta segunda declararam apoio à reeleição do húngaro Viktor Orbán, maior crítico da Ucrânia na Europa. O presidente Trump está empenhado no seu sucesso, afirmou Marco Rubio, chefe da diplomacia norte-americana, em visita a Budapeste. Os sinais não são bons para os ucranianos. Há mais militares e mais civis morrendo. Estudo divulgado nesta segunda revelou que neste grupo o número de mortes aumentou 26% no ano passado. O levantamento da organização não governamental Ação em Violência Armada do Reino Unido também revelou que mais de 12 mil pessoas ficaram feridas durante os ataques em 2025. E não há sinais de melhora. Na semana passada, eu visitei este conjunto de prédios na região de Donetsk, que tinha acabado de ser bombardeado. E aqui nessa região, os russos têm usado armamentos muito poderosos. Aqui nesse conjunto habitacional, por exemplo, caiu uma bomba planadora no início da semana. É uma arma extremamente perigosa, principalmente quando cai no meio de um conjunto habitacional. Entre os brasileiros, o número de mortos também aumentou. Agora são 24. 42 continuam desaparecidos, segundo a Embaixada do Brasil em Kiev. As baixas demoram para serem confirmadas à diplomacia brasileira, sinal de que o número real pode ser bem maior. Você perdeu ou quer rever alguma reportagem? Então vai lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!